Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, é bom revê-los aqui novamente, né, por meio desse sistema de comunicação, e ainda bem que existe esse sistema de comunicação, porque assim nós podemos conversar um pouquinho e falar um pouco sobre Deus, né? Hoje eu que estarei trazendo essa aula da escola dominical, então eu espero que vocês estejam bem atentos, prestando atenção, porque é a palavra de Deus que será dita aqui, tá? Então, antes de iniciar essa aula, eu estarei fazendo uma oração. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor nosso Deus, obrigado a Deus porque estamos aqui, ó Deus, mesmo que diante desse sistema de comunicação, para aprender um pouco mais de Ti, ó Deus, aprender um pouco mais da Sua palavra. Que o Senhor esteja, ó Deus, habitando em nossos corações, esteja abrindo os nossos corações e a nossa mente para receber a Sua palavra e que ela possa fazer morada em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada criança, ó Deus, com essa palavra que será dita, ó Deus, que seja falada por meio de Ti e do Teu Espírito Santo que habita em mim. Que tudo que façamos, ó Deus, seja para a Sua honra e para a sua glória. Nos fortaleça, Senhor Jesus, com o teu poder, com o teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, crianças, o tema da nossa lição de hoje se chama vitamina. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? E vocês sabem o que a vitamina faz para o nosso organismo? Ela faz bem para o nosso organismo, né? Em tempos de gripe, de resfriados, os nossos pais sempre dizem que nós precisamos tomar bastante líquido, beber bastante suco de laranja. E por quê? Porque no suco de laranja contém a vitamina C. A vitamina C, ela é muito importante para o nosso organismo. Ela serve para ajudar o nosso organismo a se defender e a ficar mais forte contra gripes, resfriados e outras doenças também. A vitamina C, crianças, ela pode ser encontrada não só no suco de laranja, mas também em outras frutas. E ela também pode ser encontrada nas drogarias, em forma de comprimido, em forma de gotas ou em formato de efervescente. Porém, a principal função da vitamina C é fortalecer o nosso organismo, é nos deixar mais forte e resistente contra as doenças, para quando vir a gripe ou o resfriado, a gente conseguir combater essas doenças. Essa é a função da vitamina C. Porém, hoje, nós vamos falar também sobre uma outra vitamina. É a vitamina O. Vocês sabem o que significa a vitamina O? É O de quê? O de oração. A vitamina O é a vitamina O de oração. A oração, ela é muito importante para a vida do cristão. Ela é o meio que nós temos para falar com Deus e é o meio que nós temos para nos comunicar com Deus, para nos achegar a Deus, para contar a Deus as nossas alegrias, nossas tristezas, os nossos anseios, para pedir a Deus aquilo que desejamos também, e Ele estará nos atendendo conforme o seu querer e conforme a sua vontade, não é? Porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é santa e ela é perfeita. Pois então, crianças, Jesus, ele passava uma boa parte do seu tempo orando também. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 32, aliás, versículo 23, diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ou seja, isso significa que mesmo Jesus, sendo Deus, sendo filho de Deus Pai, ele também tinha necessidade de ficar sozinho e orar ao Senhor. Jesus sempre buscou estar perto de Deus por meio da oração. E Cristo também ensinou aos seus discípulos e aos seus apóstolos que é muito importante falar com o Senhor todos os dias e a cada dia. Antes de voltar para o céu, ele pediu que os seus apóstolos e os seus discípulos falassem dele em todo lugar que eles andassem. Ele pediu que os discípulos contassem às pessoas sobre os seus milagres que ele fez aqui na terra, sobre as suas maravilhas, sobre o seu poder, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Esta foi a ordem que Cristo Jesus deu. Ide a todo mundo e pregai a toda criatura. E foi isso que os apóstolos fizeram. Foi isso que os discípulos fizeram também. Eles saíram pregando sobre Cristo Jesus a toda criatura e a todas as que eles encontravam. Mas para isso, eles sabiam que eles precisavam ser fortalecidos por Deus. Eles precisavam de algo que pudesse lhes fortalecer para essa missão.
E qual foi a forma e o método que eles encontraram para estarem fortalecidos por Cristo Jesus? Por meio da oração. Os apóstolos e os discípulos, eles oravam a Deus constantemente e a todo momento. A oração é uma das maneiras de estar perto de Deus, de ser fortalecido por Deus. No início da igreja, lá depois que Jesus já havia subido para o céu, algumas pessoas, aquelas que criam em Jesus verdadeiramente, elas se reuniam e elas viviam ali juntas e juntos eles oravam ao Senhor, juntos eles estudavam a palavra de Deus e juntos eles repartiam o pão. Eles viviam como uma verdadeira igreja, como servos do Senhor ali, unidos em comunhão uns com os outros e unidos em comunhão com Deus. E assim, cada uma daquelas pessoas tinha temor a Deus e eles viviam com muita vitamina O, ou seja, com muita oração. Naquela época, muitas pessoas, muitos governantes também não gostavam que os discípulos e os apóstolos saíssem por aí falando de Cristo Jesus. Eles não queriam que Cristo fosse conhecido e que as pessoas conhecessem as maravilhas de Cristo Jesus. Então, foi onde iniciou as perseguições contra os servos de Deus, contra os apóstolos e contra os discípulos que amavam Jesus Cristo verdadeiramente. Mas, mesmo diante das perseguições, eles não desanimavam e eles continuaram firme pregando a palavra de Deus. Um dos líderes daquela época da igreja se chamava Pedro. E Pedro, porque pregava a palavra de Deus, porque ele amava Cristo Jesus e falava sobre Jesus, ele foi perseguido e ele foi preso. Olha aqui. Aqui mostra que Pedro estava em uma prisão, com soldados ao seu lado. O governador que mandou prendê-lo tinha medo que Pedro fugisse, então colocou esses guardas para vigiar Pedro. Quando tudo isso estava acontecendo, o que vocês acham que a igreja estava fazendo? O que os servos do Senhor, aquelas pessoas que se reuniam e repartiam o pão umas com as outras, estavam fazendo? Vocês acham que elas também estavam chorando ou desanimadas? Ou desesperadas? Não, elas estavam orando. Elas sabiam que a única forma de que Pedro fosse liberto era por meio da oração. Elas oravam ao Senhor porque sabia que só Deus poderia livrá-lo. A Bíblia diz que Pedro estava ali naquela prisão dormindo e aí um anjo do Senhor apareceu naquela noite para Pedro, o despertou do seu sono, pediu para que ele colocasse as sandálias no pé, colocasse a sua capa e se levantasse. Olha aqui o anjo do Senhor. Então, este anjo do Senhor encaminhou Pedro para fora da prisão. E as correntes que prendiam a Pedro, elas foram quebradas sozinhas. E o portão ele foi aberto também sozinho para que Pedro saísse. Pedro achou que tudo aquilo era um sonho. Ele achou que nada daquilo fosse real. Mas quando ele caiu em si e viu que aquilo era realmente o que estava acontecendo, que o anjo do Senhor o havia libertado, ele glorificou ainda mais ao Senhor. E ele viu o quanto Deus era poderoso. Mas aí eu pergunto para vocês, e os guardas? O que aconteceu com os guardas que estavam vigiando Pedro? Bem, eles não viram nada, afinal de contas. Deus não permitiu que eles vissem. Vejam, crianças, Pedro estava liberto e ele estava livre porque foi o Senhor que o libertou. Porque Deus ele é poderoso para cuidar de nós e também ele ouve as nossas orações. Ao sair da prisão, Pedro foi para a casa de Maria. Chegando lá, todos que estavam reunidos não acreditavam naquilo que estava vendo. Mas eles puderam entender realmente o quanto Deus é poderoso e que o Senhor pode ouvir as nossas orações. Eles entenderam que aquilo foi o próprio Deus que o libertou e o tirou daquela prisão. Então eles se alegraram uns com os outros. E aqui mostra a alegria daquelas pessoas ao ver Pedro liberto da prisão. Portanto, crianças, o que essa lição nos ensinou hoje? Que nós devemos orar a Deus também, todos os dias.
Nós devemos orar a Deus pela a nossa vida, para que Ele nos fortaleça com a sua palavra, com o seu poder e com o seu Espírito Santo. Nós devemos orar por essa pandemia, que essa pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus, que ela possa passar breve, que seja passageira e que Deus possa nos proteger desse mal. Nós devemos orar pelos nossos pais e amigos e por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus, que eles possam um dia conhecer o verdadeiro amor de Cristo Jesus e reconhecer que só Ele pode nos dar a verdadeira alegria e a salvação. Nós devemos orar para que nós possamos também pregar o Evangelho, assim como aqueles discípulos e aqueles apóstolos. Pregar sem medo, pregar com ousadia, pregar com alegria em nossos corações. Nós devemos orar pela nossa igreja de Jardim Marilene, que Deus possa fortalecer cada membro da nossa igreja, que nós possamos voltar dessa quarentena mais felizes, mais revigorados pelo Senhor para trabalhar na sua obra. Conclusão, crianças. A oração ela é muito importante porque ela nos traz a comunhão com Deus e ela aumenta a nossa fé e também nos fortalece. Ela nos faz sentir vontade de aprender cada vez mais e mais de Deus e aprender qual é o querer de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos nos se tornar discípulos de Cristo Jesus e obedientes a Cristo Jesus. Com a oração, nós mostramos também o quanto nós somos dependentes de Deus e o quanto nós precisamos dele. Entenderam então, crianças, por que as vitaminas são tão importantes para nós? A vitamina C, ela serve para fortalecer o nosso organismo de resfriados, gripes e outras doenças. E a vitamina O, que é a oração, fortalece o nosso espírito, a nossa alma, ela aumenta a nossa fé, para que possamos servir a Deus com mais alegria, com mais força e com mais dedicação. E então, crianças, para terminar essa oração, fechem seus olhos que eu estarei fazendo uma breve oração. Ó Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos a oração, que é o meio, Senhor, de nos achegarmos a Ti, ó Deus, de render louvores a Ti, e que por meio da oração nós também colocamos os nossos anseios, ó Deus, colocamos as nossas alegrias, pedimos em oração, Senhor Jesus, para que a Sua palavra fale conosco, ó Deus, que possamos não somente ser ouvintes, mas possamos ser praticantes da Sua palavra, ó Deus. Esteja com cada criança, ó Deus, que assistir esse vídeo, com cada adulto, Senhor Jesus, que nós possamos buscar a Ti constantemente, ó Deus, dia a dia, assim como o Senhor nos ensinou com o seu próprio exemplo. Te agradecemos, Senhor, porque temos a sua palavra para nos instruir e para nos orientar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, crianças, então, bom domingo para vocês, que Deus possa abençoar vocês, a família de vocês, e que logo em breve nós possamos nos encontrar na igreja para juntos orarmos ao Senhor, louvarmos a Deus e bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador. Estou com saudade de cada um de vocês e espero que tudo isso passe logo e seja breve, né? Mas por enquanto vamos utilizar esses meios de comunicações para nos falarmos e falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, tá bom? Um beijo para vocês.